Logo aqui embaixo, o próximo nicho, é um espaço que está bem bagunçado, inclusive, mas é um espaço de não ficção. Então, são textos de educação, são textos sobre escrita, leitura, literatura, que eu uso como material de consulta, alguns deles são material de consulta, mas também são livros que a gente lê e depois, né, devolve para a estante, volta, pega, busca de novo. Então aqui tem alguma coisa. Vou começar com este aqui que eu confesso que eu ainda não li, que é o Story. Substância, estrutura, estilo, princípios de escrita. É um best-seller estadunidense. Temos Harold Bloom e o cânone americano. Temos o estilo Disney, essa biografia é bem bacana. Tem Alberto Mangel, uma história natural da curiosidade. Aqui de consulta, ó, um dicionário prosódico. Isso aqui é para a gente entender como é que a palavra é dita, algumas palavras são ditas. Temos Angela Klein com a Oficina da Leitura, Teoria e Prática. Temos Tecoá, do Cacauerá, uma arte milenária indígena do bem viver. Temos Opúsculo Humanitário, da Nísia Floresta, esse aqui tem vídeo no canal. Tem Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, minha bíblia de consulta. Tem Caetano Galindo, Latim em Pó, passei pela formação do nosso português. Caetano Galindo é um tradutor, um professor maravilhoso. Temos Lutar com as Palavras, Coesão e Coerência, da Irandé Antunes, uma autora portuguesa. Temos, isso aqui, teoria total, tá? Coerência textual, da Inglori Vilaça e do Luiz Carlos Travaglia. Quem fez letras, quem faz letras precisa ler isso. Edgar Morin, tá vivo ainda, mais de 100 anos, escrevendo e pensando muito. Cabeça bem feita, repensar a reforma e reformar o pensamento. Isso aqui é muito, muito bom. Ainda dele, 7 saberes necessários à educação do futuro, considerando que ele está, né, escrevendo no nosso tempo. Rubens Marchione, escrita criativa, ideia do texto. Tem narração, teoria e prática, do professor Carlos Alberto Micciolini e da Isabel Cristina Cabral. Temos o Ofício da Palavra, que é uma coletânea de textos de escritores que mostram como eles escrevem, como é o ofício da escrita. Tem A Descrição, isso aqui também é um texto bem teórico, com quadros, enfim, como se prepara a descrição dentro de um texto. O Jornal em Sala de Aula, né, bem datado, mas usei bastante ainda com blogs, enfim. Depois, Conversando com Miss Dalloway, esse aqui é a inspiração por trás dos grandes livros de todos os tempos, bem interessante. Linhas Tortas, textos curtos de Graciliano Ramos. Ler o Mundo, da Michelle Petit. Redação Inquieta, do Gustavo Bernardo. Redação e edição de textos para Enem, vestibulares, concursos. Esse aqui é um livro também mais palatável, bem tranquilo para tirar exemplos. Este é um que eu gosto muito, muito, muito. É provavelmente um dos meus favoritos do Stephen King. É não ficção, sobre a escrita, a arte em memórias. Então ele vai contar aqui sobre como é o seu processo de escrita, sobre como ele começou a escrever. Ele vai dar todos os caminhos para quem quer ser um escritor, para quem quer ser um best-seller. Ele vai dar todos os caminhos aqui, bem interessante esse livro. Tem mais oficina, esse aqui com o Faraco e o Cristóvão Teza, Oficina do Texto, bem interessante. Este aqui, isso aqui é um caderno de orientação da Olimpíada da Língua Portuguesa, esse material também muito rico. Hernani Terra e o seu Leitura do Texto Literário, como a gente faz a leitura do texto literário. Ainda tem A Coisa Mais Próxima da Vida, do James Wood. Esse aqui também é um autor que escreve muito sobre ficção e como as narrativas elas são fundamentais para a nossa vida. Tem ainda perdido aqui Mestre Antônio Cândido, Na Sala de Aula, e outra bíblia, que é o Gianni Rodari e o seu Gramática da Fantasia. Além disso,
Tem gramáticas, né, livros de apoio de gramática, aqui Vanildo Bechara, que é também uma das minhas bíblias. Tem Elias José, com a poesia Pede Passagem, já falei dele aqui no canal. Tem Literatura Infantil Brasileira, da professora Regina Zilberman, também bem interessante. Ainda em teoria tem Pierre Levy, As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática. Ele já tem um texto novo pensando em inteligência artificial, o filósofo, né, que está trabalhando esse tipo de assunto. Agamben, História e Infância e História, Destruição da Experiência e Origem da História. Tem mais manuais de escrita, tem alguns aqui que eu gosto também bastante e que acho que vale a pena a gente conhecer, que são livros que vão tratar de como educar a mente, um guia para entender os grandes autores. Eu acredito muito, esse aqui é da Susan Bauer, eu acredito muito que se a gente lê ficção, a gente consegue melhorar o nosso entendimento. Ainda nessa mesma pegada, ele está preso aqui porque está... Esse aqui também é bem bacana, que é Como Ler os Livros, um guia clássico de leitura inteligente. Então não basta a gente só ler, a gente tem que ler de maneira inteligente. Tem ainda o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, com o seu Escrever Ficção. É um manual prático, esse livro riquíssimo. Ainda da Irandê tem Gramática Contextualizada. Este aqui é outra Bíblia também, é Assim que Aprendemos. Não basta só ensinar, a gente precisa pensar em disciplina, e aqui, esse aqui é um best-seller, né, o Disciplina Positiva. Mais um guia de redação, esse aqui da professora Solimar, muito bom também, esse aqui ela dá dicas práticas de escrita criativa, bem interessante. Mangel, Alberto Mangel, O Leitor como Metáfora. Este aqui está perdido aqui, não sei porquê, mas é muito bom também, o professor Siddhartha Ribeiro, que fala sobre o sono, a importância do sono, a história e a ciência do sono. Vou até tirar daqui. Domênico De Masi, O Mundo Ainda é Jovem, Conversas para um Futuro Próximo. Um pouquinho de teoria também sobre o pensamento feminista, né? O pensamento feminista negro, da Patrícia Hill Collins. Angela Davis, Amo de Paixão, Mulheres, Cultura e Política. Susan Sontag, porque se a gente faz interpretação, a gente pode também ir contra a interpretação. Mais Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, tem vídeo aqui no canal sobre ele. Ensinando o Pensamento Crítico, também da Bell Hooks. Porque Amamos, do professor Renato Nogueira, tem vídeo aqui no canal. A História do Caminhar, da Rebeca Solnit, Motivos Óbvios, né? A professora que adora caminhar, tem uma história sobre o caminhar. Mais um, esse aqui, sobre criatividade, a arte da escuta. Esse aqui merece um vídeo também, vamos pensar nisso. E mais um ainda aqui, o professor Otton Gama Dessa, com a sua Comunicação em Prosa Moderna. Seguimos, tem mais teoria, porque gostamos muito de teoria. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Mais metodologia ativa, aprendizagem invertida para resolver o problema do dever de casa. Esse livro aqui é curtinho, muito bom, bem bacana. Meu Alfabeto, da Juliana Kristeva, ensaios sobre literatura, cultura e psicanálise. Práticas de leitura, também da professora Solimar Silva. Esse aqui dá para ver que eu uso bastante, é bem antigo, que é do professor Augusto Boal, do dramaturgo Augusto Boal. É um livro sobre teatro, exercícios, jogos para o ator e não autor. Eu uso isso aqui muito para preparar as minhas aulas. Mais um guia de escrita. Não gosto muito dele, que é o Stephen Picker, mas eu gosto, especialmente eu gosto desse livro aqui. Mais um guia de estudos, 101 jogos com lápis e papel, para a gente sair do computador, uso muito para preparar as minhas aulas. Tem mais livro da professora Solimar, estou fazendo aqui uma campanha para que leiamos professora Solimar, Dinâmicas e Jogos para as Aulas de Língua Portuguesa. Quando Brincar é Aprender, né? A gente aprende brincando. O Cérebro no Mundo Digital,
Mariane Wolf é uma pesquisadora e fala dos desafios da leitura nesse tempo do digital. Excelente livro, acho que eu já falei no canal sobre ele. Jardim de Infância para Toda a Vida, a aprendizagem criativa. O Mitchell Hisnek, ele é um pesquisador dessa aprendizagem criativa, aprendizagem a partir de jogos. Tem vídeo no canal, eu já nem me lembro mais o que tem. Mais jogos, sem jogos psicomotores, então é na prática de sala de aula. Aqui um pouquinho de psicanálise, que eu gosto de ler sobre o tema, o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Como Estudar e Aprender, Experiência e Educação, uma Bíblia da Pedagogia, isso aqui. Mais teatro, Bárbara Eliodora é a principal, provavelmente a mais importante tradutora de Shakespeare, e neste livrinho aqui ela está fabulosa, o teatro explicado aos meus filhos. Mais de teatro, o livro do ator, que é do Flávio de Souza, é uma coleção bem bonita, bem didática e para se levar para a sala de aula, bem bacana. E mais Bárbara Eliodoro, com o seu Shakespeare, o que as peças contam, então ela vai apresentar um resumo aqui das principais peças, também bem didático. E óbvio, mini gramática e dicionário. Meu Deus, quanta coisa! Eu não sabia que eu tinha tanta coisa assim. A parte de teoria realmente é bem grande, porque tem uma coisa que eu acredito. Quem não estuda não pode ensinar. Então, talvez a minha estante aqui de literatura portuguesa esteja um pouquinho pequena.